Salve, rapaziada! Começando mais um Brita Podcast e hoje nós vai fazer um episódio aqui... Tô brincando. Queria ver o que minha mãe ia falar se eu falasse errado aqui. Mas hoje a gente vai fazer um episódio muito especial aqui pra mim, porque quem tá aqui do meu lado é a minha mãe. E aí, mãe, tudo bem? Tudo ótimo. Cara, a minha mãe, pra quem não sabe, ela é uma grande amiga, minha melhor amiga, na verdade. Eu conto tudo pra ela. A gente tem uma relação muito boa, de muita sinceridade. E o Brita Podcast não seria nem um pouco possível se não fosse ela, porque ela compra todos os meus sonhos, e enfim. Sou muito apaixonado nessa mulher, minha mãe, te amo muito. Coisa linda. E hoje estamos aqui pra gente poder conversar um pouco. Muita gente pergunta às vezes como que é a minha relação com você. Muita gente quer saber dessas coisas. Eu acho bem interessante, até porque eu falo muito sobre você para as pessoas. Acho que eu nunca te falei isso, né? Mas eu falo muito de você. Eu já vi, assim, em alguns podcasts, você falando porque minha mãe, porque minha mãe, às vezes. Exatamente. Eu levo muito para mim as coisas que você me ensina. Então, mano. para os curiosos, mas eu acho que todos seus amigos já me conhecem, né? A grande maioria dos meus amigos sim, mas tem muita gente que fala comigo nas redes sociais e tal, que não tem um contato tão próximo, que não vem aqui em casa, né? E que não tem a oportunidade de conhecer. Não teve ainda, né? Mas Ótimo. Com a gente fazendo podcast, quem sabe você apareça aqui em mais podcasts também, né? Então, prazer, gente. Eu sou a mãe do Zeca. Meu nome é Ana Flávia. Ana Flávia, não é mãe do Zeca, é Ana Flávia. Tem nome. Então, mãe, até pra gente começar aqui, falando um pouco sobre essa nossa relação, eu tenho uma amiga, a Andressa, né? Que ela sempre fala pra mim assim, pô, Zeca, eu quero ser igual a sua mãe, velho. Que ela já é mãe, né? Ela tem 2 filhos. Aí ela, eu quero ser igual a sua mãe, velho, porque ela te criou bem demais, não sei o quê. Como que foi isso pra você, assim? Você hoje, você consegue enxergar assim e dizer como que foi a criação do Zeca? É uma coisa difícil. Criação de filho não é uma coisa simples. Eu acho que não tem receita. Eu acho que, assim, é bem complicado, né? Então, a minha relação com... O que aconteceu? Eu privilegiei a minha relação com você, né? Eu tinha as minhas questões também, enfim. E o filho... E é muito engraçado isso, porque as pessoas falavam e eu não entendia. Mas o filho, ele vem para trazer desafios para a mãe, né? Para a maternidade. Então, eu acho assim que a minha criação ela foi muito voltada em você mesmo. Parar de escutar. Eu tive que, para não enlouquecer, parar de escutar várias pessoas e vários conselhos, ou vários, criar filho bem é isso, criar filho bem, e me conectar com você, como pessoa, né? E, ao mesmo tempo, comigo, como mãe, e para ver o que dava. Né? Né? Não tem uma receita de bolo, assim, né? Tipo, criar filho tem que fazer isso, não pode tem, isso. Mesmo isso. Porque eu acho que para a mulher, né? A mulher é muito carregado o papel da mulher já socialmente, e tudo que acontece a culpa é da mãe, né? Então, assim, qualquer coisa a culpa é da mãe. Se o menino tem alguma coisa, porque essa mãe também, ou porque a mãe é divorciada, ou porque a mãe é isso, ou porque a mãe é aquilo. Então, aí fora, a gente já nasce um pouco preocupada, tem essa carga. Aí fora isso, ainda tem a outra carga, assim, de que tem que dar certo. E as receitas, né? E as coisas sociais. Para dar certo é isso, para dar certo é aquilo. Ainda tem o meio social que eu tive também, por vários momentos, não dar ouvidos, né? Assim, mas esse seu filho, né? Que rola. Né, rolava assim um pouco. E dá certo, você diz o quê? Tipo, o futuro do filho, que as pessoas dizem, né? É mais assim, né, o futuro do filho, né, que, enfim, eu acho que é isso, a gente fica preocupado mais com isso mesmo, com o futuro dos filhos. Muito legal, porque eu quando fui crescendo, eu ia vendo assim, a relação de vários pais com os filhos e sempre foi muito diferente da minha e da sua, né? Uma relação de muita sinceridade, de contar mesmo tudo, o que eu fazia, né?
até merda, qualquer coisa que eu fazia, eu sempre te contava e a gente se ajudava, né? Pra achar... ou pra ajustar a merda que eu fiz, ou pra eu aprender alguma coisa com aquilo. Mas isso também não foi sempre, né? Sim. Eu lembro que teve uma época que você era mais retraído, eu acho que isso veio com o seu amadurecimento também. Também, mas eu acho que, assim, grande parte dessa minha... de ser um pouco mais retraído, foi porque eu achei que a minha relação com você era igual a dos outros pais, entendeu? Entendi. Porque eu via muito aquilo ali, aí eu falava, caramba, mano, pai é isso, mãe é isso. Mãe tá aqui pra brigar, mãe tá aqui pra ser chata. Pra ser chata. Mas eu falava isso direto, mãe não é legal, mãe é chata. Mas depois que você consegue entender o que né? O que a mãe tá querendo te trazer, como é que pode ser uma coisa... Porque a relação é uma coisa dos dois lados. Então, como pode ser uma coisa dos dois lados? Aí vai ficando mais legal, né? Mas lógico, a gente já teve nossos problemas, vários desafios. Vários desafios. E você falou isso, né? Que o filho, ele tá aqui pra te trazer desafio. Você consegue botar, assim, em palavras, um desafio? Assim, a gente cria... Eu acho que a gente faz isso muito com tudo na nossa vida, né? A gente cria algumas fantasias. Assim, o meu emprego perfeito, né? Quando eu tiver aquele emprego, vai ser ótimo. Ou então, assim, aquela pessoa, o amor da minha vida, né? Aquela pessoa que vai entrar na minha vida quando eu tiver, vai ser ótima a relação e tal. E a gente faz isso com o filho também, né? Então, aí a gente cria uma expectativa e quando nasce a pessoa, você olha e fala assim, nossa, meu Deus do céu, é uma pessoa que tem uma personalidade. Eu não contava com esse fator, né? Que é uma pessoa que tem a sua personalidade própria, né? Que tem os seus desejos próprios, que tem as suas vontades próprias e que vai seguir o seu próprio caminho, assim espero. Né? E não o que eu imaginei, tracei e acho que é o certo para a pessoa trilhar. Entendi. Então é mais um posicionamento de o que eu posso fazer de melhor para ele ter a personalidade dele da melhor forma possível. Entendi. Que massa. Foi isso. Mas, ao mesmo tempo, também a maternidade me trouxe a oportunidade de curtir, assim, né? Como é que eu posso curtir a maternidade também da melhor forma possível, né? Isso veio com você mais velho, porque você mais criança era mais difícil para mim. Mas criança... Não, bebê não. Bebê é uma delícia. Amei de paixão, mas teve uma época aí que você ficou muito endiabrado e era complicado, assim, mais complicado. Eu não tinha tanta paciência, né? Mas aí depois não. Depois que começa, você conversa, a pessoa entende, é mais fácil. Vai sentindo também. Eu fui sentindo várias coisas que eu fazia que eram besteira. Aí chegou uma hora que eu falei, não dá pra... porque vai amadurecendo, né? Não dá pra continuar dessa forma. Vai amadurecendo. Que interessante. E eu lembro uma vez que chegou um pai, né, assim, pra você e falou, você não tem medo do Zeca usar drogas e tal? Como é que foi essa reação para você? Foi uma situação bem engraçada, porque você já estava quase perto da adolescência, né? É uma preocupação muito grande dos pais. Na minha época, quando eu era adolescente, né, eu fui adolescente numa época em que tinha um livro que se chamava Cristiane F., Drogada e Prostituída. O nome do livro era esse, e que contava a história de uma menina, né, que era drogada e prostituída, enfim, era... Como se fosse algo ruim. Como se fosse algo muito ruim, né? E é ruim, de fato, se parar para pensar assim, nesses termos, desse jeito. Entendi. Mas eu cresci nessa época, então, assim, eu acho que o maior medo dos meus pais era esse, né? E o maior medo que a gente acaba tendo é esse também, né? Poxa vida, você viu nas suas entrevistas também, eu acho que muitas pessoas aqui falam sobre isso, né? Que as mães tinham um pouco essa preocupação. Então, a gente tem um pouco essa preocupação. Mas, ao mesmo tempo, o que aconteceu? Eu fui mãe relativamente nova, então eu conseguia ter na minha memória, né, a minha adolescência e as coisas que eu fiz.
E outra, eu me casei muito nova, né? Eu me casei muito nova. Então, quando eu me separei do seu pai, você tinha 2 anos de idade, eu estava, assim, louca para viver a vida. Então, eu fui viver a vida. E nessa época, todas as minhas amigas eram casadas, né? Então, eu tive que fazer amizade com uma galera mais nova do que eu, que gostava de rave. Então, assim, sabe, eu tive essa experiência, né? E eu tinha essa lembrança. E aí, quando o pai do seu amigo falou isso para mim, a minha reação foi chegar para ele e falar o seguinte: olha, mas ele vai experimentar. Eu não tenho dúvidas, né? A não ser que seja uma pessoa que de fato, porque, lógico, não é todo mundo que experimenta. Né? Mas assim, eu sei que ele vai experimentar, mas medo dele ser um drogado, eu não tenho. Eu conheço meu filho. E é impressionante, Zeca, porque desde pequenininho eu olhava para você, eu falava assim, esse menino não vai ser das drogas, porque a gente tem umas personalidades, sabe, assim, específicas. Eu não sei se é isso, se é uma questão de eu olhar e reparar isso, ou se é o fato de te conhecer mesmo, né? E olhar para você e falar, não, ele não vai ser a onda dele. Eu já sabia. Tinha alguma coisa dentro de mim que eu já sabia. Por mais que ele experimente, ele não vai ficar nesse mundo. Esse drogado que as pessoas falam, né? Que vai se perder e tal, não sei o quê. Não tinha como. Não tem como. Faz sentido. Assim, você, né? Eu não estou falando de outros adolescentes nem nada, né? Porque eu te conheço, você, né? E a gente eu já vinha trabalhando isso muito, eu acho. Isso é muito interessante, porque às vezes o que eu vejo é que muitos pais acham que conhecem o filho, né? Mas acabam não conhecendo, de fato, porque às vezes tem essa relação de muita intriga, de esconder muita coisa. Aí não tem coragem de falar as coisas que faz. E eu e você, a gente nunca foi assim, né? Eu sempre te contei bastante das coisas que eu fazia, quando eu bebia, quando eu era novo, né? Então, acho que isso ajudou bastante pra você ter esse pensamento de que, mano, eu conheço ele, eu sei o que ele gosta, como é a personalidade dele. E eu acho que isso não vai acontecer. Eu optei por diminuição de risco, né? Diminuição de dano. Assim, no sentido de eu sei que ele vai experimentar e o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar do lado dele para ele não ter uma overdose, né? Porque tem muito menino muito legal que vai experimentar a primeira vez. Eu já passei por isso na minha adolescência. Eu tive uma amiga que morreu cheirando loló, entende? Aí imagina a dor da mãe dessa menina. Imagina para nós, adolescentes, na época, ter convivido com isso. Então, assim, eu optei por isso, né? Diminuição de danos mesmo. Por isso que eu falava para você, olha, você vai fazer alguma coisa hoje à noite? Então, lembra que eu fazia isso? Chamava os amigos todos e falava, olha, por favor, não tome tanto, bebam água, tá com as amigas, fiquem perto das meninas, não é para deixar as meninas sair, né? Vai junto, volta junto. Eu vou ficar em casa essa noite. Eu vou ficar em casa essa noite, eu não vou sair, qualquer coisa pode me ligar, né? Porque eu sei que numa dessa empolgação tem muito jovem que morre. Né? Por quê? Porque não tem instrução, porque, né, não conhece, não sabe. Então, assim, eu tinha muito esse medo, né, disso acontecer com você ou com seus amigos. Eu falei, isso aconteceu com um amigo seu. Né? E depois que isso aconteceu com um amigo seu, isso ficou mais forte dentro de mim. Né? Eu tenho que trabalhar com a redução de danos. Porque, assim, é claro que para o pai é muito melhor você trabalhar com a possibilidade do seu filho não fazer isso. Não, ele não vai fazer isso. Mas isso não é real. Então, você está trabalhando com uma possibilidade que não é real. Então, é melhor você enxergar a realidade, entender e falar como eu posso estar fazendo. Proteger isso. Para proteger, para que não haja dano, tanto risco, para que não haja, né, que eu possa protegê-lo. Essa é a minha intenção. Interessante. Muito interessante. E até lembro uma vez quando eu era bem pequeno, tinha uns 14 anos, aí nenhum pai deixava a gente fumar narguilé e tal. Eu trouxe um narguilé aqui pra casa, você lembra disso? Lembro, isso foi um susto pra mim. Foi um susto? Isso foi um desafio pra mim, Isso foi um desafio. E por quê? Porque assim, você era criança,
você gostava de ficar vendo bobagem no YouTube e rindo o dia todo. Ou jogar videogame. Não, ou jogar videogame. Essa era a realidade. KKK. Ou então sair de bicicleta, ou ir para o campo jogar futebol, né? E, de repente, você chega com o narguilé. E eu não sei se você vai lembrar, porque você chegou com esse narguilé com uma roda de amigos diferentes. Sim, eu lembro. Isso foi um susto. Eu lembro você perguntando, que amigos são esses? De repente você chegou com... Eu conheço assim, né? Todos, Tainá, Viveiros, todos criança. Né? Eram todos criança. E de repente você chega com um monte de menino mais velho que eu não vi criança. Então, eu me lembro direitinho que quando eu os vi, eu fiquei muito assustada. Eu ia sair à noite. Eu cheguei a sair, passei no supermercado, comprei uma gradezinha de cerveja que eu tinha combinado de ir. Chegou no meio do caminho, eu liguei pro pessoal e falei assim, eu não vou. Eu voltei para casa com essa cerveja. Você lembra disso? Não, esse dia não, específico. Eu cheguei aqui em casa, todo mundo fumando narguilé ali na sala. Eu coloquei a cerveja no congelador e chamei os meninos para tomar cerveja. E eles toparam. Tava o Teixeira, tava... Eu acho que o Gordinho. Ou o outro amigo dele. Porque eu não sei o nome dos meninos, mas estavam todos. Eles eram todos mais jovens, né? Sim. Assim. E eu peguei e fiz isso. Chamei, aí ofereci, sentei do lado da mesa aqui na cozinha e vocês ficaram sentados ali e comecei a bater papo. Foi a forma que eu encontrei de entender o que estava acontecendo ali, né? Quem são essas pessoas que estão aqui na minha casa? Um monte de homem, eu só conhecia criança. Sim. Entendeu? Assim, de repente, um monte de homem aqui dentro de casa. Então, foi a forma de eu quebrar esse meu medo, né? Que interessante, essa parte eu não sabia, não. Foi, eu fiz isso. Aí eu lembro assim, que você tinha me dito uma vez, que eu falei, mãe, mas por que você deixou eu ficar fumando? Você não proibiu, né? Porque a maioria dos pais fazem isso, proíbe. Não, você não pode fazer isso, você não pode beber, você não pode, né? E aí você falou pra mim, mas é porque se eu te proibir, você ia estar fumando até hoje. E aí você ficou lá fumando, sei lá, alguns meses lá. Não é gostoso fazer escondido? Eu acho que tem isso, né? Eu me lembro, eu lembro de mim, criança. É bom você... A contravenção, né? Eu vou quebrar essa regra. Isso faz parte da adolescência também, né? Eu vou quebrar essa regra, eu vou fazer isso, Aí fica mais gostoso, fica melhor. Como se fosse uma recompensa, né? Então, assim, já sabendo disso tudo, eu falei, nossa, melhor deixar. E melhor deixar mesmo, porque eu acho a casa mais segura, principalmente hoje em dia, que a gente vê tanta coisa acontecendo, né? Assim, total. Mas o objetivo era esse. Que massa, velho. Caramba, eu não sabia disso. Mano. Muito legal saber disso, de verdade. E, mãe, hoje você formada em Direito, concursada, tem o seu trabalho e tá fazendo Psicologia, terminando o curso de Psicologia. Depois de 8 anos. Depois de 8 anos. Depois 8 anos fazendo o curso? Não, na verdade eu tranquei 1 ano e meio, né? Eu fiquei 1 ano e meio trancada. Eu tranquei para fazer a pós-graduação em Direito, né? Mas ao todo vão ser 8 anos. Do ano que eu entrei até... Mas e aí por que você resolveu fazer Psicologia? Eu sempre fiz terapia, né? Eu sempre não. Na verdade, eu comecei a fazer terapia quando eu estava grávida de você. E isso é o quê? 20 quando anos eu tinha atrás. 20 anos atrás. Mais de 20 anos atrás. Tem 21 anos atrás. Sim. E eu nunca larguei terapia, né? E foi uma coisa muito importante na minha vida. Eu não sei se eu seria quem eu sou hoje... Se não fosse a terapia. Se eu não tivesse feito terapia. E então, assim... Quando eu me vi, foi o seguinte, eu passei no concurso, você estava numa fase entrando na adolescência, né? Você tinha 13, 14 anos de idade, me dando muito trabalho na escola também, né? E eu te cobrando muito.
E aquela vida de concurso. Eu não tinha mais essa obrigação de chegar em casa a tal horário para te dar banho, para te dar janta, para te fazer dormir, né? Porque você já estava grande. Então, de repente eu me vi numa situação assim, sair do trabalho, fazer o que hoje? Vamos num boteco beber cerveja? Ou então vamos ali fazer... Sabe uma coisa meio solta? Eu diria até rotineira, assim. Rotineira, assim, uma coisa que não... Eu entendi solta que você quis dizer, tipo, sem sentido, só tá fazendo. Só tava fazendo, assim. Aí, de repente, eu falei, cara, isso não... Eu quero estudar. Eu vou voltar a estudar. Eu era muito preocupada com você em relação ao estudo, e eu me lembro que foi até numa sessão mesmo de terapia, né, que o meu terapeuta falou assim, mas vem cá, quem quer estudar é você, né? Por que você está jogando isso? É mesmo, quem quer estudar sou eu, então eu vou voltar a estudar, eu vou estudar. E eu tinha, assim, mas eu já tinha esse desejo da psicologia, né? Sempre foi muito forte dentro de mim. Então foi quando eu entrei no curso, né? Foi uma aventura para mim. Aliás, eu acho que foi uma das melhores coisas que eu optei em fazer na minha vida, né? Assim, como tudo, até para te ajudar. Olha, eu me lembro que quando eu entrei no curso de psicologia, os meus colegas de sala eram todos... Eu tinha o quê? Eu tinha uns 41, 42 anos, né? E meus colegas tinham todos entre 17, 19 e 20 anos de idade, no máximo. Novinho, tudo novinho. Tudo novinho. E eu tinha que fazer trabalho de grupo com eles, tinha que fazer tudo com eles, né? Tinha um outro que era mais velho, que a gente meio que se juntava ali, enfim. Porque o curso de psicologia tem isso, né? Mas eu me lembro que foi muito importante, porque eu chegava às vezes no curso completamente angustiada com você. E eu abria com meus colegas ali, né? Nossa, meu filho fez isso, isso, isso. Aí meus colegas, Ana Flávia, é assim mesmo. Eu faço isso também. Ana Flávia, eu faço isso. Então, não, Ana Flávia, isso passa, você vai ver. Então, foi muito legal para mim. Né? Eu peguei a sua adolescência fazendo um curso com pessoas de 18, 19 anos que me deram muito feedback, né? Coisa que eu acho que eu não teria, porque você vai perguntar para uma amiga que tem sua idade, ela é tão careta quanto você. Pro novo mundo. Pro novo mundo. E esses meninos, não. Né? Eu me lembro que você estava fazendo um curso de DJ. Aí... Não, já fiz vários cursos. Aí um dos meus amigos falou assim, ele quer ser DJ para pegar garota, Ana Flávia, deixa ele fazer o curso de DJ. Aí eu me toquei, eu falei, nossa, é mesmo, é o jeito que ele... Às vezes a gente... né? Eu nem sabia, assim, eu gostava de música, mas não sei se pra pegar garota, assim... Mas eu gostava bastante de fazer. Mas umas reflexões interessantes, velho. Eu comecei a treinar por causa disso. Por causa de garoto. Com 14 anos. Era gordinho, tal, super tímido. Galera começando ali a dar uns beijinhos. Eu não beijava ninguém. Falei, oxe, eu vou treinar, então. Vou começar a treinar. E aí, depois de 2 meses, eu vi que eu tava apaixonado pelo treino. E foda-se isso. E aí, acho que até por isso que eu consegui continuar. Porque mudou o objetivo principal. Porque se fosse só pegar garota, acho que eu teria desistido. Acredito eu, né? Mas eu acho que houve um contexto maior ali, que você foi fisgado pelo neném. Verdade, o professor, né? Eu sou super grata a ele, assim, eu acho que isso foi muito importante. Você é amigo do neném? Nas redes sociais? Sim. Neném, obrigada. Você fez um bem muito grande pro meu filho. O neném, muito. Sim, só contextualizando, porque eu entrei no CrossFit e aí o professor lá, assim, achou até curioso isso, porque não tinha ninguém de 14 anos no CrossFit. E aí ele me deu uma atenção a mais. E aí nisso eu descobri que ele já foi super amigo do meu pai, né? E que inclusive eu já tinha feito aula de natação com ele quando eu era mais jovem, enfim. E aí isso foi muito massa, porque essa época eu tava estudando em casa, então eu tava meio que sem amigos, mas tinha um neném lá, eu tava querendo ficar bom na parada, ele era muito engraçado, ele era um cara muito engraçado. E aí a gente ficou muito brother e eu... Isso foi muito importante, né, para você, isso foi muito eu importante. acho. Também acho, Né? também acho.
E curioso isso, porque eu sempre tive esse negócio de ficar com os mais velhos, né? Você já percebeu isso? Desde criança, sempre. Desde criança, eu sempre tive esse negócio de estar Sempre mesmo. com uma galera um pouco mais velha do que eu, né? Isso é curioso. E o neném foi um cara, porra. Eu tinha 14 anos, ele devia ter uns 45. E a gente, brotherzão, indo pra lá e pra cá, não sei o que, treinando. Era. Engraçado isso, bem engraçado. E ele pegava no seu pé, né? Ele fazia você não ter altos preguiça. Foi muito importante, assim. Eu sou muito grata ao neném. Uma aula de disciplina, né? Acho que a disciplina que eu tenho hoje de treino, treinar 2 vezes no dia e tal, nasceu por causa disso que o neném me entregou. Aí depois eu comecei a aprender mais sozinho. Mas bem curioso isso, bem curioso. E, mãe, puxando esse negócio da psicologia, você acha que hoje você consegue ler mais as pessoas, comportamentos e tal? Aí a gente aprende. Aprende? A gente aprende. Não é um aprendizado super profundo, né? Porque, assim, o curso de psicologia, principalmente o curso que eu tô fazendo, que eu tô acabando agora, ele é um curso que ele teve bases muito importantes, né? Como base da antropologia, da sociologia, né? Eu fui tendo algumas matérias ali para você entender o contexto da criação da subjetividade. Ou seja, a gente é o que é hoje porque a gente tem uma sociedade, a gente tem uma economia, a gente está dentro de um país, né? A gente tem uma cultura que nos molda e nos faz ser desse jeito. Então, o curso de psicologia que eu fiz, ele tem uma linha muito voltada para isso, né? Assim, você olhar esse sujeito não como um sujeito autônomo de propagação de comportamentos, autônomo no sentido, assim, descolado do contexto, né? Então, a leitura do contexto no curso foi bem interessante. E durante o curso, você vai aprendendo também a ter uma leitura né, das características comportamentais. Né? E o porquê daquele comportamento. Nenhum comportamento ele é completamente à toa, né? Você é um emaranhado ali de coisas que você vai aprendendo a desvendar. Agora, é muita coisa que a gente faz que a gente nem sabe por que a gente fez. A maioria. A maioria. A maioria, né? A gente é muito mais guiado pelo inconsciente mesmo, né? A gente tem algo dentro da gente que nos leva a fazer várias coisas, muitas vezes sem pensar. E que tá tudo bem, né? Isso acontece com todo mundo, isso é o ser humano. Né? Não estou falando isso no sentido de ser ruim. De ser ruim ou que terapia vai te curar de mentira. Não, terapia vai te ajudar você fazer se entender, né? Melhor, você lidar com você melhor. Muito massa, porque isso tira um estereotipo, digamos assim, de que terapia é só para quem é doido. De forma alguma, também acho. De forma alguma, mas eu acho que isso já está caindo um pouco, né? Que bom. Eu sinto isso, porque terapia, hoje em dia, numa sociedade que a gente está... Tem uma constatação muito forte, que a gente está cada vez mais adoecido, né? Então, a terapia se faz um instrumento muito importante pro ser humano. Então é isso, então eu acho que durante o curso a gente vai tendo um pouco, a gente estuda a questão do comportamento, né? E como eu mergulhei no curso de psicologia, assim, porque eu não fiz, completamente diferente do curso de direito, eu fiz o curso de direito porque eu tinha que fazer uma graduação. Você era nova. Eu era nova, eu tinha que fazer uma graduação. Então eu fiz o curso, né? Me arrependo, hoje quando eu olho para trás eu falo, poxa, por que eu não fiz de outro jeito? Mas tudo bem. Né? Naquela época, as condições que eu tinha para fazer o curso era aquela e fiz. Mas o curso de psicologia, para mim, é um deleite. Não é uma obrigação. Né? Sentar para estudar, para ler um livro, é um barato para mim. Ir para aula é um barato para mim. Por mais claro que no meio do caminho tem muita coisa chata que a gente tem que fazer, como tudo na vida. Mas, assim, no geral... É muito gostoso, foi muito gostoso, né? Mas por que eu tô falando isso?
Eu perdi aqui. Não, mas é porque eu perguntei pra você se você Mas aprendeu a ler pessoas ou você já foi tava isso. entrando Aí a gente... E sim, lembrei. Então, o que rola? Eu acho que nesse meio do caminho, né, a gente vai fazendo um mergulho tão legal, né? O curso, para mim, foi um mergulho tão legal, que você começa a ver psicologia em tudo, né? Então, assim, hoje, para mim, um filme, um livro, né, ver as pessoas, um reality, qualquer coisa, né? Eu já tenho esse olhar, de olhar e falar assim, nossa, o que está por detrás desse comportamento? É muito engraçado isso, porque esse ano nem tanto, né? Você não tá acompanhando tanto o BBB. Mas ano passado você acompanhou Cabuloso, Nossa, Cabuloso. E você falava muito sobre esse negócio de psicologia, assim, tipo, por que essa pessoa tá agindo assim, por dos que aquela... comportamentos, né? Dos comportamentos. Porque foi um BBB intenso aquele, né? E muito legal. E eu me lembro que eu me lembro que a Carol Conká, ela teve vários sonhos. E ela falava na casa. Eu adorava ir no outro dia procurar o sonho da galera. Foi um BBB que as pessoas falavam seus sonhos. Ela falou que teve um sonho da casa, que ela chegou em casa e perdeu tudo. Eu achava impressionante. Eu falava, gente, o inconsciente dessa galera deve estar, né? E era tão nítido quando ela falava essas coisas. Então é isso, o meu olhar, o meu olhar hoje para o mundo, ele é muito no olhar comportamental, que nem a gente estava ontem vendo o Mr. Robot, né? Série incrível. Uma série incrível. E o Elliot, ele foi super duro, ríspido com a terapeuta, né? E a terapeuta... Tranquila. E eu te expliquei, falei, tá vendo? Olha só, né? Porque é isso aí, é meu mundo, meu olhar, ele é um olhar... que talvez eu tenha, que durante esses anos todos, e mais o meu processo terapêutico, né, tenha criado em mim uma película, né, um óculos, sei lá, com esse olhar do mundo. Interessante. Né? Então, a terapia, a gente poderia dizer que é um lugar onde você conversa abertamente para entender como está o seu comportamento e por que você está agindo daquela forma. Isso é muito raso, né? Pode ser isso também, né? Eu acho que terapia, cada um vai classificar ou vai falar do que é, né? Assim, mas no grosso, no geral, eu acho que a terapia é um lugar para você, onde você tem a oportunidade de ser e falar o que você quiser sem ser julgado, né? Isso é muito legal. O terapeuta ali não está para te julgar. E ele não vai te julgar se for um bom terapeuta, né? Então você lógico que é muito complicado eu falar de isenção, somos isentos, né? Não, o terapeuta também tem toda a sua história, né? Mas ele tem mais preparo para aquilo. E depois, se alguma coisa pegou no julgamento dele, ele vai tratar na supervisão, entendeu? Então, ele é, né, um bom terapeuta, ele vai ter esse comportamento de não julgar. E o mais importante, eu acho, do processo terapêutico é a gente saber lidar com as nossas vozes interiores, né? É a gente ser amigo da gente. Porque, o que eu acho? Eu acho que a gente... Muito do nosso sofrimento vem porque a gente não se aceita, a gente quer ser uma coisa diferente do que a gente é, porque a gente não se entende, nem entende o seu contexto, né? Então, acho que a partir do momento que você desconecta as coisas, né? Que você começa a olhar para dentro, a entender, a se aceitar, a esse diálogo interno, que muitas vezes é muito embrutecido, né? Quantas vezes a gente se pega assim, putz, como eu sou burro, como eu sou idiota, eu deveria estar fazendo isso e eu não estou fazendo, né? Então, através daquele diálogo com o terapeuta, você vai estabelecendo um diálogo mais franco, mais sincero, né? Com o ouvido... Com você mesmo. Com você mesmo. Que massa, né? Que massa. E, mãe, uma coisa que eu também acho muito legal que você faz, que você inclusive comentou aqui, você falou que a Carol Conká teve vários sonhos, né?
E você é uma pessoa que é fascinada por sonhos. Eu adoro. Adora sonhos. Adoro. Por quê? Como que começou Porque essa foi vontade, assim. não é vontade, né? Esse gosto aí por sonhos. Porque foi assim, eu sempre sonhei muito. Eu tenho memórias de sonhos de quando eu era criança. Eu sempre sonhei muito. E quando eu resolvi fazer terapia, foi porque eu estava passando por uma crise. Eu tive assim uma enxurrada de sonhos. Eu sonhava muito na época. E a Ana Patrícia, né, a minha amiga, ela na época me indicou um terapeuta junguiano. Ela fazia a formação em Jung e me indicou um terapeuta junguiano. Jung, ele trabalha basicamente com símbolos e sonhos. Né? Símbolos? O que são símbolos? São símbolos, arquétipos, né? Assim, assim, a gente tem essa racionalidade. Uhum. Né? Tá aqui, a racionalidade é a coisa 3D da vida, né? Não, essa coisa plana da vida. Mas a vida tem várias coisas que acontecem por detrás desse plano, né? Que ou a gente desconhece ou a gente não entende, né? Então, quer dizer, então tem várias atitudes de algumas pessoas que elas são simbólicas, né? Por exemplo, sei lá, uma amiga minha estava falando que ela teve um problema com o primo dela, né? Eles brigaram, mas ele foi fazer um prato, foi fazer um jantar e chamou ela para ir lá para selar as pazes. No entanto, ele fez um prato que ela não come. Então, assim, num plano simbólico... Isso quer dizer alguma coisa. Era pazes que ele estava querendo fazer, né? Entende? Então, assim, tem um outro. Então, o Jung, ele trabalha muito com isso, né? Com o invisível. Com o invisível, com o outro lado do tapete, né? Ali o tapete, a gente vê o tapete, a tessitura do tapete, né? Mas por trás do tapete tem aqueles fios todos emaranhados que a gente... É mais ou menos isso, esse outro lado. E os sonhos, né, que eram muito trabalhados. Então, eu resolvi fazer essa terapia. E o meu terapeuta, à época, chegou e falou assim, eu quero que você escreva seus sonhos. Então, eu comecei a ter o hábito de escrever meus sonhos todo dia. Né? E você sonhava todo dia? Não. Não, mas sonhava bastante. Mas sonhava bastante. Sonhava bastante e sonhos muito legais, muito malucos, assim, muito ricos, muito fantásticos, né? Fantasiosos. Eu sempre fui assim. Então, isso para mim passou a ser um hábito, né? E eu comecei a perceber que aquilo ali não só fazia bem, mas como trazia um sentido para minha vida. Né? Que eu poderia... Eu ainda tenho um plano, Zeca. Eu tenho um plano. Hoje, olha só, eu anoto meus sonhos desde 2000. Nós estamos em 2021. Eu tenho 21 anos de sonhos anotados. Tá, porra. Né? Eu tenho muita vontade de colocar esses sonhos digitalizá-los todos para tentar tirar uma história em comum. Então, por exemplo, eu passei minha infância na 308 Sul. Eu tenho muita vontade, e eu tenho vários sonhos com a 308 Sul. Então, até em 2000... Hoje. Até hoje, se bobear, eu ainda tenho. Então, eu tenho vontade de pegar, desde 2000 até 2021, essa cadeia, será que se eu juntar esses sonhos, tem uma história ali por trás, né? Porque o inconsciente, ele é atemporal. Não existe tempo para o inconsciente, né? Então, assim, aí é uma coisa que eu acho que a gente pode brincar bastante com os sonhos, né? Bastante. E esses sonhos, tipo, às vezes eles se ligam? Por exemplo, um sonho que você teve... Vários sonhos. Por isso você tem também essa vontade de fazer isso. Porque eles estão me contando alguma história. Caramba, que irado. O sonho nada mais é do que, às vezes eu acho, né? Para você que já... Você nunca tomou nenhum psicodélico, né? Mas assim, eu que já tomei um psicodélico. Eu acho que o sonho, ele nada mais é do que um surto do psicodélico, entendeu? Assim, você vive...
Então, quando você entra no mundo dos sonhos, é o momento em que você está na psicodelia mesmo ali, né? O corpo não está no comando, né? O ego não está no comando, então você voa, você viaja. Você voa, você encontra bicho, você mergulha, você encontra seres de outros planetas, você faz tudo num sonho, né? É de uma riqueza impressionante sonhar. Por isso que eu fico falando para você, anota seus sonhos. Eu tenho que começar a anotar os sonhos. Eu tenho mesmo. É bom. Anotem seus sonhos. Faz bem. Que massa, que massa. Faz bem. E eu tenho essa parada, eu já falei isso pra você, né? Que, tipo, às vezes quando eu tô num sonho muito ruim, eu tenho... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Teve um dia que eu sonhei que aqui no apartamento tava rolando um enxame de abelhas, pô. Uma coisa horrível, assim, tá ligado? Horrível mesmo, assim, um sonho desesperador. E aí eu lembro, e não foi a primeira vez que eu fiz isso. Aí eu lembro, tipo assim, mano, eu tô sonhando. Então eu vou só me matar e é isso. Isso aqui tá muito ruim. Aí eu pulava da janela, morria e acordava na hora, assim. E eu já fiz isso em vários sonhos. Então, você tem um potencial tipo assim, de ter sonhos lúcidos. Você sabe o que são sonhos lúcidos? É você acordar no meio do sonho e poder interagir. Falar, estou sonhando. Então, estou sonhando. Então, o que eu posso fazer? Ao invés de se matar, eu vou enfrentar as abelhas. Eu vou perguntar para as abelhas o que está acontecendo comigo. Eu vou achar uma saída. Eu comando, eu posso... Né? Tá aqui. É muito legal ter sonhos. Se eu fosse você, eu aproveitaria e entraria nesse mundo, porque ele é um mundo mágico, né? Ele é uma psicodelia sem você intoxicar o seu corpo, né? Assim. Sim, que da hora. Vou prestar atenção nisso. E uma coisa também que rola muito é, tipo, às vezes eu durmo a noite toda e não lembro do sonho nenhum. Aí eu venho aqui, durmo 20 minutos ali depois do almoço e sonho pra caralho. Porque você... você não lembra porque você passou... O sonho tem uns estágios. Eu tenho um livro aí maravilhoso que conta esses estágios do sonho, depois eu vou te emprestar. Ele tem vários estágios e tudo. Então, você não lembra porque você passou pelos estágios do sono e você já está entrando num estágio do despertar. Então... esses sonhos realmente, eles ficaram ali na memória, enterrados em algum lugar, inconsciente, né? Aí você não lembra. O sonho de 20 minutos, quando você começa a entrar no estado REM, eu não me lembro, assim, qual que era. Quando você começa a entrar, você começa a sonhar, toca o seu despertador. Se você fizesse isso à noite, se você tocasse seu despertador no meio da madrugada, você iria lembrar dos seus sonhos. Porque iria te acordar naquele momento que você está sonhando. Porque às vezes eu paro de sonhar e continuo dormindo. Saquei. Aí esquece total mesmo. Esquece total. Saquei. Faz sentido. Que massa, velho. Vou ver isso aí, de começar a anotar os sonhos. E eu já vou começar a digitalizar. Pronto, já anota, acorda, vai no celular. Ou você pode gravar também, para se não quiser esquecer... grava para depois anota. Vou fazer isso. Vou gravar. Interessante demais, velho. E, mãe, uma coisa que eu queria saber também é que você falou assim... né, naquela época lá que você queria só farra e tal, você teve que se colar com outros amigos, porque as suas amigas da sua idade eram careta e não sei o quê. Não é que eram caretas, elas estavam casadas. Ah, sim. Mas você falou alguma coisa do careta, não falou? Não, eu falei, de opinião. É verdade, eu confundi, tá. Mas enfim, eu acho você uma mãe que é zero careta, velho. Você gosta de Anitta, você gosta desse mundo novo, super antenada nas coisas que tá acontecendo. Gosta de Anitta, que eu digo assim, da pessoa, eu gosto, né? Adoro ela. Eu acho que isso veio muito com o curso de psicologia até, mas mesmo? Eu acho, porque... Não sei. Eu não sei se é meu. Sabe que às vezes eu acho que é uma... Você se deixou abrir para isso. Para o novo, né? Para o novo. Porque às vezes eu fico vendo a galera que não gosta, mas é porque é muito rígido. Tem alguma coisa ali que não deixa
aquilo ali entrar na vida daquela pessoa. Então, Não... Entende? Entendo. Porque assim, eu gosto da Anitta, eu adoraria, nunca fui a um show dela, sou louca pra ir a um show dela. Mas eu não escuto Anitta, eu escuto outras coisas, né? Eu gosto de jazz. Entende? Assim, eu gosto de samba, eu gosto de escutar outras coisas, né? Eu não coloco uma playlist da Anitta para escutar, mas quando ela lança uma coisa, eu quero ver o clipe dela, eu quero ver a identidade visual dela, né? O funk, como tá indo. Porque é isso, eu não gosto desse papo de que, na minha época era diferente. Claro, era diferente, era outra época, né? Mas eu não posso ficar presa ali. Agora a gente está nessa época aqui. A gente está nessa época aqui, as coisas estão acontecendo. E a cultura, né? A música, os filmes, sei lá, isso tudo que nos rodeia está falando muito dos seres humanos. E eu me interesso pelos seres humanos, né? Então, acho que é muito isso também. E eu gosto da novidade. Né? Eu também não gosto, eu não curto essas pessoas que ficam lá no museu. No museu? Eu acho assim, porque rock and roll é só rock and roll. Tá, rock and roll é muito legal. É muito legal. Eu adoro. Né? Mas tem outras coisas também. E não desvalida, né? É isso, eu acho que eu não tenho... Eu não desvalido o novo, porque é novo. Sim. Né? Assim. Sim, total. Porque eu vejo muita gente criticando, tipo assim, como que uma mulher dessa que rebola a bunda e não sei o que, faz negócio, porque a nossa tá sociedade super é rica aí careta, e tal. E ela, tentando fazer altas paradas pelo Brasil e a galera foda-se. Ou né? mais do que isso, né? A gente perde a oportunidade de ver o que está acontecendo. Ela foi contratada pela Nubank, né? Tem um motivo específico. Tem um motivo específico disso, entendeu? Assim, então, eu acho que as coisas estão acontecendo de um jeito tão... Porque o que eu acho, Zeca? Deu nova até essa minha idade, a tecnologia, ela foi crescendo. Ela foi crescendo, muito. mas ela foi crescendo a passos lentos. De um tempinho para cá, ela deu um boom. E ela tá dando um boom, os saltos estão sendo cada vez maiores. Então, assim, para uma pessoa que veio de um ritmo, né, que veio de uma história de vida bem mais... Pouca informação. De menos informação, né, de menos tecnologia e tal. E lidar hoje, que a gente está aí com o metaverso... Entende? Com o que está por vir, ou com... É um boom, Zeca. É aquilo que você falou, que na época... Olha só, vamos voltar um pouquinho atrás. Quando você estava na Escola das Nações, vários pais criticavam o funk. E você era uma criança que sempre gostou do funk. Mas passou 3, 4 anos... Já estava lá os pais contratando Ludmilla, Anitta, para vir para fazer festa de 15 anos da meninada aqui. Então, quer dizer, em 3, 4 anos, isso mudou. Né? E vai ser assim. E as coisas vão acontecer assim. Então, eu acho que esse papo de que, fica ali mostrando a bunda, isso aí talvez já esteja ultrapassado. Então, quem fala isso hoje está muito ultrapassado. Sim, entende? Está muito ultrapassado. Muito ultrapassado. Eu digo, assim, não só pela bunda e tal, mas pela essa nova forma de entreter, né? Que é o que a Anitta faz. Por exemplo, essa forma de chamar atenção, essa forma de vender, essa forma de... das coisas que eu leio sobre ela, né? Ela foi visionária. Ela foi visionária na utilização do Spotify. Ela entendeu a tecnologia, por isso que hoje ela bombou. Ela entendeu. Né? Então, ela foi visionária no Spotify, ela foi visionária na produção de vídeos. Ela sabe muito sobre comportamento. Ou não, né? Isso eu já não sei. Mas, ou ela tem eu acho que sabe. Eu não sei. Para ela criar um produto, por exemplo, com essas... Por exemplo, ela tem sociedade com a Ambev. Aí ela vai criar um produto da Beats. Ela tem que saber o comportamento desse público. Se ela não sabe, ela contrata alguém, né? Para dar esse feedback. Mas, enfim, porque o negócio não é nem ela saber, mas ela ter essa visão.
sabe? Assim, ela não precisa saber do comportamento, nada, mas ela já tem essa visão do negócio ali, lá na frente. Né? A forma dela de contratar, né? A forma dela de fazer publi, né? Ela é que inaugurou muito tudo isso. É olhar mais o que ela faz de fato, né? Porque não é só aquela personagem. Acho que é saber dividir isso, né? Tipo assim, quem que é a Larissa, empresária, que tá por trás daquela personagem Anitta. Né? E que é o que te fascina, acredito que é isso. Tipo, as músicas da Anitta você não gosta, mas a pessoa que... Não é que eu não goste das músicas da Anitta. Eu iria num show dela e dançaria tudo fácil. Mas não é o tipo de música que eu escuto no meu dia a dia. Sim. No meu dia a dia da moçada de hoje, eu gosto da Ana Vitória, de ficar escutando. Eu vou escutar o novo, né? Da Agnes Nunes, do Xamã. Entende? Eu gosto Duda Beat. Da Duda Beat, né? É um ritmo que fala mais comigo. Né? O funk não é uma coisa que eu gosto de ficar escutando, mas se eu for para uma festa de funk, eu só não danço até o chão porque eu não sei, porque eu já tenho um problema de joelho, não dá para dançar até o chão e tudo, mas se eu fosse mais nova, com certeza dançaria. Então, eu acho que é mais isso, não que eu não... Sim, é uma outra linguagem de uma outra geração que está vindo para trazer outras coisas, né? Assim. Total. Que massa. Com certeza. É porque eu vejo muito isso, assim, a galera metendo pau nela e eu também me amarro nela. Não, ela eu adoro. Eu sou muito fã da Anitta nesse sentido, assim, acho uma... Mas eu acho que hoje em dia as pessoas estão mais com essa consciência. Ela precisou de ir para fora, desbravar lá fora, né? Para começar a ter mais essa valorização. Mas ela é impressionante. Assim, impressionante. Vamos fazer uma música TikTok, assim, dancinha com a minha mãe. Eu não dou conta disso. Será? A gente tenta de brincadeira, vai que a Anitta vê aí com a música dela. Que massa, mãe. Muito bom ter você aqui conversando com a gente. E eu poder mostrar essa pessoa maravilhosa que você é. De verdade. Pra todo mundo escutar, velho. Eu acho que isso aqui é uma leveza muito grande, sabe? O jeito que a gente lida aqui em casa e tal. Eu gosto muito disso. Né? E muitas pessoas que me conhecem, depois te conhecem, falam, velho, eu amei sua mãe. Velho, adorei sua mãe. Não sei o quê. Gosto muito da forma com que você trata sua mãe. Que vocês têm a relação. Mas eu gosto muito dos seus amigos também, né? Talvez por você ser... Eu sou uma pessoa de várias amigas. Você sempre viu isso aqui em casa. Sim. Eu já morei com 3 amigas. Já moraram aqui em casa, né? Enquanto eu morava aqui também. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa de várias amigas. E você tem muito isso parecido comigo. Você tem vários amigos, né? E eu sempre gostei muito dos seus amigos. Eu gosto, você sabe disso, eu gosto, né, de todos eles, assim, de conversar com eles. E dos que eu não gostava, você me dava um chega pra lá maneiro, que foram bem importantes pra mim. Do tipo, você tá com preconceito. Você lembra disso? Eu até lembro, mas eu não lembro quem era. É um amigo que você não é mais muito amigo dele hoje. Acho que você não é mais amigo dele hoje. Mas enfim, velho, nem enfim. Mas eu me lembro que você me deu uma chamada e falou assim, você, mãe, se diz tão dos direitos humanos, disso, daquilo, aí, ó, seu preconceito, tá na sua cara, seu preconceito. Aí eu falei, caramba. É mesmo. Nossa. Né? E é isso, ser mãe é ter coragem de escutar o que o teu filho tá apontando de você também, porque aponta, né? E filho fala. Verdade. Aprende muito com o filho, né? Muito. Teve várias coisas, assim, que eu me lembro que você falava assim, mãe, por que você tá com essa pessoa? Olha só, mãe, pelo amor de Deus. Olha você, olha isso. E isso, eu não sei, né? Isso pra mim era muito impactante. Sim. Eu ficar assim, nossa... Ou então, assim,
o jeito, a sua relação com a minha família, por exemplo, ela é muito positiva para mim, porque acaba que você me ensina muito, né, a lidar com várias situações. Eu acho que é isso, né? É uma troca, é isso, né? É uma troca. Sim. Outro dia eu tava... Fico até meio assim de falar isso aqui, mas vou falar. Outro dia eu tava lá no bar, né? Qualquer coisa corta. Tava lá no bar, mano. Trocando ideia com meus amigos lá no show do meu primo. E aí tava sentado lá na mesa da minha frente. Minhas tias, minha avó, né? Por parte de pai, meus outros primos, assim. E aí eu tava lá conversando com meu amigo, com o Cipriano. Eu falei, cara, muito louco isso, velho. Porque é uma relação muito diferente dessa minha família aqui, que tá aqui no barzinho, bebendo, fumando, a galera aqui, são famílias completamente diferentes. E a outra família, assim, amo muito as duas, por completo. São duas famílias maravilhosas que, porra, me dão muito amor, mas muito diferente, né? E isso é muito interessante, porque você vai aprendendo, você vai vendo novas formas, você vai conhecendo. Bem legal. E, mãe, deixa eu te falar uma coisa. Oi. Você disse que quando eu briguei com você, eu falei, né, dos direitos humanos e tal. E você trabalhou com isso há muito tempo, né? Foi. Foi uma pauta, assim, foi o meu alicerce, assim, de vida, né? O que me deu sustentação de trabalho, no sentido de falar, caramba, isso faz sentido, né? Esse trabalho é legal. Foram os direitos humanos. Porque se antes você trabalhava, não fazia sentido nenhum. Não, eu comecei, hoje, antes não, hoje eu tô, né, mais nessa pegada, né? Entendi. Mas porque, primeiro que na época que eu me formei, e os direitos humanos, ele era glamourizado, não era uma coisa... Hoje em dia virou uma idiotização, né? As pessoas, direitos humanos, coisa de bandido, né? Ou virou pejorativo. As pessoas pegaram esse discurso, né? Essa nomenclatura, os direitos humanos, e usou de forma muito pejorativa e muito descontextualizada, né? E como você explicaria o que é os direitos humanos? Zeca, é assim, os direitos humanos, ele nasceu, né? Você imagina que o mundo passou por uma barbárie tremenda, que foi a Segunda Guerra, né? O Holocausto. Imagina, né? Não que essa tenha sido a maior barbárie da humanidade, porque a humanidade ela é formada de barbáries, né? Você parar para pensar na escravidão, meu Deus... assim, sem noção aqui. Sem noção aqui. Desumano, eu diria. Não, então, é isso. Né? Desumano, eu diria. Então, os direitos humanos, ele nasceu daí, né, num pacto em que os países fizeram de que tem certas coisas que a gente tem que preservar ao máximo e dar uma prioridade a isso. Então, isso no âmbito individual, aí teve também no âmbito coletivo, né, que são mais ligados aos direitos sociais, e depois foi indo para as minorias, né, o direito das crianças e do adolescente, o direito das mulheres, o direito dos povos indígenas, o direito dos negros, né, da população preta, do direito... Então, foi uma coisa... que foram sendo estruturadas, estudadas, né, ao longo de todos esses anos, para que o Estado, que é o detentor da força, né, do poder e da força, ele possa estar aplicando e distribuindo esse tipo de justiça, né, ou então, se não distribuindo, tá protegendo as pessoas, né, ou então tá garantindo alguns direitos. É basicamente isso, né? Então, eu trabalhei um tempo com o direito dos povos indígenas, depois eu trabalhei muito com a questão do direito humano à alimentação, né? Que foi a área que depois eu fui para o concurso na área de segurança alimentar.
É que eu lembro muito que, quando eu era mais novo, que você viajava muito para tribos indígenas. Eu ia para ficava com populações indígenas. Eu fui, você era pequenininho, eu ia, e depois, com o direito humano à alimentação, eu ia para outros lugares, assim, eu já fui muito a alguns quilombos, e eu ia para alguns lugares com populações muito carentes também, né, para fazer esse trabalho. E foi muito legal. Eu me lembro, os direitos humanos foi essa coisa do óculos, né? Hoje eu tô com óculos da psicologia, mas é óculos do direito. E, aliás, psicologia e direitos humanos tem tudo a ver também. Mas o óculos, na minha época, dos direitos humanos era muito forte. Então, eu me lembro que quando você tinha uns 3 anos, eu tirei a televisão de casa. Por quê? Porque eu ligava a televisão, aí tava lá, né, alienação. Nos canais falando os bandidos do MST. Isso, para mim, era uma afronta, né? Afinal de contas, a gente tinha trabalho com o MST. Com o MST. E maravilhoso, um movimento maravilhoso, um movimento fantástico. Né? Assim, a gente deveria ter orgulho desse movimento, ele é único no mundo, né? Estudado no mundo inteiro, mas enfim, aí eu tirei a televisão de casa. Eu falei assim, eu não quero que meu filho tenha esse, porque é o que todo mundo pensa, né? Sim. Hoje em dia, quando qualquer pessoa, você chega e fala assim, o movimento sem terra, bandido, né, não sei o quê, que entra na terra, que rouba a terra, né? Como se fosse só isso, né? A questão da apropriação, né? Como se fosse só... ou seja, porque de fato eles... É porque assim, a reforma agrária no Brasil, ela nunca aconteceu. Então, onde havia terra improdutiva, por que vai ficar parada uma terra para especulação? Se tem uma família ali de agricultores... Que pode produzir. Que pode estar produzindo, né? Então, eles entravam e produziam. Né? Então, isso é bandido. No entanto, se vem uma pessoa, sei lá, uma pessoa com recurso, né? Com familiares ricos, com poder, tal, não sei o quê, e faz uma grilhagem de terra pública, como aconteceu aqui no DF, com vários condomínios, em vários lugares, né? Aí essa pessoa não é bandida. Entende? Então, é mais ou menos assim, mais ou menos assim esse meu olhar, mas esse tipo de conversa é muito controversa, né? Mas sim, eu fiz muita questão de te criar assim. Sem a mídia, né? Para não ser contaminado por isso. Para não ser contaminado por esse senso comum, assim. Né? Um olhar que, para mim, Nossa, engraçado isso. Tirar do senso comum. Acho que eu sou a pessoa menos comum, assim, que eu conheço no meu ciclo. Menos comum, assim. Eu gosto de fazer cada loucura, velho. Por exemplo, criar isso aqui. Criar um podcast desse, falar, fazer vídeo, não sei o quê, entrar no gelo. São coisas que é fora do comum. É muito legal, Sim, eu acho bem legal também. Mas eu tenho muito essa, né? De sair um pouco do comum, Ir pra Sérvia, né? Ir pra Sérvia, sair desse negócio de ser um produtão. E, mãe, uma última coisa que eu queria te perguntar, pra gente fechar aqui hoje, é sobre a sua experiência com a ayahuasca. Eu já tomei... Eu tomei poucas vezes. Uhum. Algumas vezes. Foram experiências... É porque, assim, a ayahuasca, ao mesmo tempo que ela é boa, ela faz a gente ficar enjoado, né? Da piriri também. Uhum. Enfim, tem um lado bom, tem um lado do físico, assim, que eu sempre fico muito sofrida. Mas foram ótimas experiências. Eu gosto muito dessas experiências. Né? Eu não iria hoje... O que eu não gosto... Eu tenho dificuldade, eu tenho uma certa rebeldia, dificuldade... né, assim, é uma dificuldade minha. Uhum.
Eu não gosto de ritualísticas muito fechadas. Né? Eu me lembro que eu já fui a algumas ritualísticas de ayahuasca em que você tinha que levantar, tinha que sentar, tinha que fazer isso, tinha que dançar. Eu sei que tem um propósito. Eu sei, mas não é uma coisa que me deixava... Chegava um momento que eu já estava de saco cheio. Entendi, você gosta assim, dos que são mais livres. Eu gosto dos que são mais livres, assim, mas eu acho muito importante a ritualística, seja ela qual for, né? Ela protege, acaba sendo um movimento protetor. Por quê? Porque a ayahuasca é muito forte, você toma aquilo, e nenhuma vez que eu tomei ayahuasca foi igual. Né? Cada vez que eu tomei, eu tive experiências distintas, né? Com viagens distintas, com insights distintos, né? E é lógico, né? A gente nunca é a mesma pessoa, a gente está sempre mudando o tempo todo. Sim, faz sentido total. E faz isso. Mas eu acho, assim, bastante legal. E eu já tive também experiência com o peyote, que eu adorei. Adorei. Eu tive 2 vezes essa experiência com o peyote. Com os índios. Essa do peyote foi no mesmo lugar, foi é um festival de plantas sagradas, né, de medicina sagrada que tem na Chapada. Aí eu fui lá na época, há muito tempo atrás, há uns 10 anos atrás. Sim. Né? Então foi ótimo, né? Eu gosto muito da psicodelia, né? Eu acho muito legal. Não é à toa que eu gosto muito dos sonhos também. Assim. É isso. Que é tudo relacionado. Que é tudo muito relacionado. Né? Eu gosto bastante, bastante mesmo. Mas eu não tenho uma característica de estar tomando sempre, né? O tempo todo. Ou de... Não é muito a minha, não. Mas qual foi... O que você sentiu? Assim, o que veio para você? Como é que foi essa experiência? O que mudou na sua cabeça depois que você passou por essa experiência? Eu não sei te falar assim ao certo, né? Porque foram várias experiências que eu tive, mas assim, você entende que tem... Primeiro, o que eu acho impressionante na ayahuasca é a força que eles chamam, né? Deixa a força vir, deixa a força agir em você. É uma força, é alguma coisa que cresce, vai crescendo. Não uma força de você ficar forte, né? Sim. Mas é uma força... De energia. De energia que toma conta de você. E, de repente, você está entregue. E quanto mais... Então, pronto, eu achei um ponto aqui, o que falar da minha experiência com a ayahuasca. O que mais me impressiona, que é um ponto comum em todas as experiências que eu tive. Né? Quando, no meio da viagem, eu tento controlar... Dá ruim. Dá ruim. Então, o que a ayahuasca, assim, qual é a maior experiência que eu já tive... que eu tenho e que eu quero tomar outras vezes e que provavelmente eu terei, e é sempre um ensinamento, é o deixar sair do controle. Eu vou deixar... Ser entregue pro momento. Ser entregue pro momento, porque dá muito medo. Principalmente do desconhecido, né? Muito medo do desconhecido. Tem pessoas que têm mais essa facilidade e vão com uma... E vão, né? Você pode depois procurar na internet, tem várias pessoas que desenham a viagem de ayahuasca. É a coisa mais linda do mundo. E quando você olha aqueles desenhos... Depois. Porque nem dá, né? Depois, quando você olha os desenhos, você fala assim, eu vi isso também. Que massa. Né? E são muito desenhos de cobra, muito desenhos com cores fortes, sabe? Tem toda... E isso é muito legal. Isso é muito legal, assim. É uma psicodelia mesmo, né? Total. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o maior aprendizado com a ayahuasca é que a experiência espiritual, porque acaba te trazendo uma experiência espiritual, né? Ela é uma experiência física, sentida, e que não passa pelo ego.
alguma coisa que é alguma coisa que vai te levar e você não sabe para onde. Isso dá medo. E realmente dá medo, né? E você vai ter que... Dali, né? Já tá lá. Já tá lá, já tá curtindo. Já tá ali. Né? Que massa, que massa. Eu gosto de saber isso, porque muita gente conversa sobre, né? Eu ter uma mãe que fala sobre isso e tal, aberto. Enfim, isso é um privilégio. Eu acho um privilégio. Eu tenho guardado para você um cigarrinho de sálvia, que foi proibido pelo STF, mas eu tenho. Guardei. Guardei. Pra você ter essa experiência com as plantas sagradas aí. Massa. Né? Quando eu estiver preparado, a gente... Você, Eu vou provar. Machucado, puxa aquela lá pra gente encerrar aqui, então. Bora. Aninha, Oi. no final de todo episódio eu mando uma pergunta pro convidado, que é o seguinte, que imagine que você vai ter uma oportunidade de passar uma mensagem onde o mundo inteiro vai ver essa mensagem. Aí vai estar em telões pelo mundo todo, com uma mensagem que você diria, talvez, sei lá, construtiva, algo que você viveu, algo que você aconselharia para alguém. Então, tipo, pô, tem a oportunidade de fazer isso? Faça, porque você vai dar um up. Uma mensagem, assim, pro mundo todo? Qualquer coisa. Gente, essa vida é muito curta. Essa vida é curta para caramba pra gente ficar se preocupando com poucas coisas e não viver o essencial. Eu sei que não é fácil a gente saber o que é o essencial, mas talvez o essencial esteja no mais simples, esteja nas relações mais sinceras, né? Esteja ali nas coisas mais bobas, como um sonho, né? Assim, um diálogo franco. Então, é isso, é viver sabendo que vai morrer, tendo a consciência da finitude, né? Que eu acho que isso traz uma tranquilidade maior. Massa demais. Obrigado, mãe, por ter participado do episódio Obrigada do Brita você. Podcast. Adorei. Pode me convidar sempre. Massa demais. Obrigado. Galera, esse aqui foi mais um episódio do Brita Podcast. Episódio 9, se eu não me engano. Estamos aí começando o 3º mês de Brita Podcast. Tá só no comecinho. Episódio com a minha mãe. Mãe, muito obrigado de verdade por estar aqui hoje. Siga a gente lá nas outras redes sociais, né? Instagram, tal, Twitter, tem tudo. E tem o nosso canal de cortes também, que você pode assistir os melhores momentos de todos os episódios. Tamo junto, valeu e um abraço.